No período de 28 de agosto a 5 de setembro de 2009, a AF, Comunhão Apostólica Internacional, realizou sua 7ª conferência anual. O evento aconteceu na Igreja Cristã Redimida de Deus, em Lagos, Nigéria. A Comunhão Apostólica Internacional busca construir relacionamentos fortes e permanentes entre ministérios apostólicos, visando ser um forte instrumento de Deus para alcançar o mundo com o Evangelho de Cristo. A programação contou com reuniões do Conselho da Comunhão Apostólica Internacional, consulta e conferência para pastores. Dentre os preletores estiveram renomados apóstolos e líderes evangélicos de diversas nações. Entre eles, pastor Giovanni Traentino, da Itália, pastor Jorge Mitian, da Argentina, pastor Pitsa Nuna, da Tailândia, pastor Enoque Adeboye, da Nigéria e pastor Eibe Uber, do Brasil, que estiveram ministrando sobre transformação, Reino de Deus, Igreja e Sociedade. Apóstolos, pastores e líderes do continente africano e de diversas partes do mundo participaram do evento. Acompanhando o pastor Eibiub nesta viagem, estiveram o pastor Paulo Jeffrey, presidente da Missão Paz, pastor Sabá Liberal, da Igreja da Paz Boa Vista, pastor Gumer, da Igreja Plenitude em Cristo de São Paulo, pastor Odilon Vergara, da Igreja Batista Shalom de Curitiba e o pastor Sandro Oliveira, de Fortaleza. A Nigéria é um dos países mais populosos da África e o 8º país mais populoso do mundo. Com uma população de mais de 148 milhões de habitantes, o país contém a maior população negra do mundo. A maioria da população do país vive na pobreza absoluta. 70% dos habitantes vivem com menos de $1 por dia, abaixo do nível de pobreza. No meio deste cenário, surge uma igreja, como um oásis em meio ao deserto. A Igreja Cristã Redimida de Deus está em 121 países e tem sua sede internacional na cidade de Lagos, Nigéria. A igreja tem como líder o pastor Enoque Adeboye. Quando assumiu a liderança da igreja em 1981, a denominação possuía somente 40 igrejas. Hoje, este ministério conta com mais de 15 mil igrejas. No domingo anterior à programação da conferência, pastores e líderes participaram de um culto em uma das 1000 igrejas da denominação na cidade de Lagos. Na ocasião, o pastor Paulo Jeffrey compartilhou a palavra de Deus. Durante a consulta apostólica, em uma das sessões, o pastor Eibe dirigiu o momento devocional, que terminou com pedido de perdão entre as nações ali representadas por seus líderes evangélicos. Foi um momento de muita emoção e quebrantamento. Pastor Eibe também ministrou na conferência para pastores, compartilhando segredos de como trazer a vida do Reino de Deus para dentro das pessoas. A Igreja Cristã Redimida de Deus possui um acampamento onde vivem mais de 50 mil pessoas. O local tem uma estrutura completa com hospital, supermercado, condomínios residenciais, um resort, igrejas, escritórios, faculdades e escolas. Vocês estão vendo aqui é dentro do saguão aqui de um dos prédios do resort que eles têm aqui no acampamento deles. Esse lugar eles colocam os pastores de fora e tudo. Eu pessoalmente estou num outro prédio bem semelhante como esse, mas tem muitos e muitos prédios como esse para receber os pastores de fora. São centenas e centenas de prédios nesse grande campus. São alqueires e alqueires, na realidade milhares e milhares de alqueires para englobar tudo isso. É uma cidade e aqui são o saneamento dessa cidade evangélica, cuja dona é a igreja Redeemed Christian Church of God. E aqui nós vemos então lugares onde eles purificam a água. Nós vamos ver mais aqui daqui a poucos instantes. E vocês podem ver muitos ônibus, aquele carro de polícia lá, que é o Mercedes, todos os policiais são evangélicos, são daqui, treinados aqui, treinados pelos policiais, pela força policial do país. E aqui tem tudo, só não tem cadeia,
mas tem hospital, tem enormes supermercados, é uma grande cidade, na realidade, mas uma cidade de irmãos em Cristo que estão alcançando o seu país e os países da terra para Jesus. Ele já tem 17 mil igrejas só aqui na Nigéria, 17 mil igrejas, e eles têm igrejas em mais do que 120 países. Coisa fabulosa, né? Tem um detalhe: o Brasil também vai ver coisas assim, até maiores, porque isso é só o começo. Eu gostaria que você notasse aqui, esse aqui é só a sala de jovens dessa preciosa igreja aqui na Nigéria. É a igreja dos redimidos, igreja cristã dos redimidos, a igreja de Deus. Realmente, essa igreja tem sido uma grande edificação, uma inspiração. Não só pelo tamanho, pelo volume de atingir através das suas muitas congregações milhões de pessoas, mas o amor que eles têm, o carinho que eles têm, a hospitalidade, o afeto e a santidade. É muito lindo estar aqui sendo influenciado, recebendo, bebendo desse Espírito, que com certeza tudo isso que Deus está fazendo na África, Ele é o mesmo Deus. Ele pode fazer lá também, no Brasil. Ou seja, quando você ouvir, eu vou estar já no Brasil. Então, aqui no Brasil, né? No Brasil também, Deus tem planos poderosos. Veja o seu futuro, jovens. Veja o seu futuro, igreja. Deus tem planos poderosos para alcançarmos o Brasil todo e do Brasil alcançarmos o mundo. Temos que ter essa inspiração, essa fé, essa vitória. Deixa eu só mencionar mais uma coisa. Um ano atrás, quando eles souberam que a conferência apostólica ia ser aqui, eles começaram a construção desse prédio. Tudo isso que você está vendo e dentro do prédio, que é tão chique, tão animado, tudo foi feito em um ano, somente em um ano. Já pensou numa coisa dessa? E eles vão usar para os seus jovens, e no momento está sendo usado para a nossa conferência, mas com certeza, para a glória do Senhor Jesus, eu quero dizer: Brasil, você está vendo? Isso é seu futuro, e isto é só o começo. Uma vez a cada mês, a igreja realiza uma vigília em um prédio que mede 1,5 km de comprimento por 600 metros de largura, que, segundo estimativas, chega a abrigar aproximadamente 3 milhões de pessoas. O local é tão grande que as lentes das câmeras têm dificuldades de dimensionar. Na vigília que participamos, um ambiente de louvor e adoração contagiante envolveram aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Alguns apóstolos foram convidados para ministrar, entre eles o pastor Abe Uber, que falou com muita fé e ousadia. By the anointing of the Holy Spirit, in your spirit you already know all things. You have the mind of Christ. So even if you haven't heard it yet with your mind, but when you hear it, you know if that is right or not is right. Because in your spirit, you already know all things by the power of the Holy Spirit. Depois, o pastor Adeboya, líder da igreja, ministrou a grande multidão. Naquela noite, milhares de pessoas entregaram suas vidas a Jesus. Após a oração de conversão, os conselheiros entraram em ação, anotando os nomes dos convertidos. Fé, paixão por Jesus, santidade e devoção. Um avivamento em pleno continente africano. E nós, que expectativas temos? Nós servimos ao mesmo Deus e cremos de todo o coração que também veremos milhares e milhares de pessoas prostradas, adorando ao Senhor, em toda a nação brasileira, até os confins da terra. Em tudo isto, declaramos: isto é só o começo.